Converso com o André Massaro, especialista em finanças pessoais da Moneyfit. Olá, André, tudo bem? Olá, Sandra, tudo bem? Tudo bem. André, a gente vê uma movimentação aí em nível nacional, de acordo com a Roseli Garcia, embora a campanha Acertando Suas Contas esteja fisicamente só em São Paulo, né? As empresas estão disponibilizando aí renegociação de dívida para inadimplentes em todas as cidades brasileiras, visando mesmo compras de fim de ano, porque as pessoas renegociam as dívidas, limpam o nome, podem fazer outras compras aí. Agora, a gente lembra também que muita gente está recebendo o 13º, já recebeu a primeira parcela, ou recebeu ontem, né? Recebe hoje, dia 20, enfim. Muita gente recebe no fim do mês e a segunda parcela vem em dezembro. E dá para aproveitar, além de renegociar dívidas, dá para aproveitar e tentar esquematizar o começo do ano que vem. A gente sabe que todo começo de ano a gente precisa ter uma reserva, principalmente em janeiro, porque além de impostos extras, logo depois vem material escolar, matrícula, etc e tal. Para começar, o que dá para a gente fazer para, depois de pagar as contas, ah, iniciar o ano de uma forma tranquila, financeiramente falando? Olha, o começo de tudo é justamente não entrar naquele clima de, olha, paguei tudo, então agora o que eu vou comprar, né? Então, assim, a pessoa já dá de presente de Natal para si mesma, mais dívidas, né? Então, assim, seja legal consigo mesmo e se dê uma vida financeira minimamente organizada em 2011, porque acredite, o Natal de 2011 vai ser muito melhor, vai ser muito menos tenso, vai ter muito menos estresse, né? Pois é, mas isso é bem difícil, né? Como é que dá? Por exemplo, uma pessoa que sempre foi não organizada ou foi desorganizada em termos de finanças pessoais, como é que ela vai conseguir se readequar de uma forma tão rápida? Olha, as pessoas em geral, a grande maioria das pessoas, elas acham que os assuntos, os tópicos financeiros, eles são complexos, são complicados e são chatos. Talvez elas até tenham razão, né? Mas assim, como nós estamos chegando no final do ano, muitas pessoas também estão fazendo promessas assim daquela dieta, etc, né? Todas aquelas promessas de fim de ano que a gente já sabe. Voltar para Então, por academia? exemplo, para fazer uma dieta, apesar de existirem muitas dietas por aí, todas elas têm mais ou menos o mesmo princípio, ingerir menos calorias do que aquilo que você consome, né? É a forma, vamos dizer assim, mais segura, mais reconhecida de emagrecer. Então não precisa ter um grande conhecimento técnico de dietas para fazer uma dieta bem sucedida, precisa ter disciplina, né? No caso da organização financeira, eu diria o seguinte, que 20% é técnica e conhecimento sobre finanças e 80% é disciplina e comportamento. Então eu posso, por exemplo, passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre finanças ao longo desses anos e transformar o sujeito num PhD de finanças. Se não houver disciplina e se não houver um bom comportamento e principalmente se não houver comprometimento consigo mesmo, não vai funcionar. Tá, então a primeira coisa é aquela conscientização, né, de que é preciso organizar a vida financeira. E É, aí a gente já tem o mês de janeiro, onde além das faturas do cartão de crédito, das compras de Natal, também existem aí IPTU, IPVA, matrícula escolar ou rematrícula também, compra de material escolar, logo depois, esse ano um pouco depois, mas logo depois vem o carnaval. Ah, para começar, quem tem as faturas de cartão ou tem alguma pendência, ela começa a pagar as dívidas por onde? Pelas contas que os juros são mais elevados? Como é que a gente faz essa priorização do que tem que ser pago? ela tem que ver duas coisas. Ela tem que ver primeiro quais são aquelas contas que geram corte. Então, por exemplo, uma coisa que não pode se atrasar em nenhuma hipótese é pagar plano de saúde ou seguro-saúde. Tá. Não importa quais sejam os juros, quais sejam as dívidas, isso gera corte e um corte que potencialmente de alto risco. Ou outras contas, conta de luz, etc. e tal, que podem gerar corte. Então essas devem ser priorizadas. E também priorizadas aquelas que têm juros mais altos. Quer dizer, juros, dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, etc. e tal, elas têm que entrar no início da fila. É uma questão de otimização das finanças, otimização das dívidas.
Tá. Depois, as que têm os juros mais elevados? Sim, essas duas que eu mencionei, quer dizer, as dívidas que geram corte e as que têm juros mais Hum. elevados, elas formam, eu diria assim, que essas duas categorias formam um grupo só, Ah, que é o tá. que tem que ser priorizado. É o que. Cartão de crédito, eu acho que é o que tem juros mais elevados, né? Sim, com certeza. Cartão de crédito seguido por cheque especial. Tá. E aí ela fez isso, pagou as contas mais elevadas. Uhum. Sobrou dinheiro, como é que ela continua fazendo isso? Aí Fazendo a precisa ver se tem organização dela. aí precisa ver se tem outras dívidas, né? Quer dizer, a gente falou das dívidas mais potencialmente perigosas, mas tem as outras. É importante verificar o que tem, ver tudo, fazer um levantamento, fazer um inventário financeiro de si mesmo, porque às vezes a gente tem dívida onde a gente não acha, né? Acredita que está tudo bem, vê, não está, acaba tendo uma conta em atraso aqui, outra ali, etc e tal. Então esse seria o primeiro passo, saneamento de dívidas. O segundo passo é fazer uma espécie de orçamento para o começo do ano, mas um orçamento realista e que considere todas essas coisas que você mencionou, quer dizer, os impostos, os gastos com o início do período escolar, todas essas pressões financeiras que a gente sofre no final do ano. Então já tem que deixar separado, já está pronto para isso, porque isso é uma realidade. Isso vai ter que ser pago, vai ter que ser encarado. Uhum. Né? E num terceiro, em passando por essas duas etapas, sobrou o dinheiro, aí pode se começar a pensar em investir alguma coisa. Né? Tá, mas não em comprar necessariamente. Não necessariamente direcionar isso para o consumo. É importante que as pessoas tenham reserva. O que acontece hoje, eu vi, por exemplo, você mencionando essa iniciativa da associação comercial, todas as renegociação de dívidas. A associação comercial, ela está bastante preocupada com a questão do descontrole financeiro das pessoas, principalmente da classe média. E uma das coisas que está alimentando esse descontrole financeiro é uma excepcional segurança que as pessoas hoje estão tendo com os seus empregos. Todo mundo está agindo como se nunca mais fosse perder o emprego na vida. Né? Tá tudo bem, tá uma maravilha, a economia está em expansão, pleno emprego, então não tem problema nenhum, pode fazer dívida porque vai ter renda no futuro para pagar. Mas a gente não sabe como pode ser o futuro. Eventualmente nós podemos ter problemas de desemprego, pessoas podem perder os seus empregos, perder suas fontes de renda e estão sem reservas. Quer dizer, subitamente fecha a torneira e a pessoa mergulha em direção à falência pessoal. Então é importante a constituição de reservas que não necessariamente tem como objetivo o consumo, tem como objetivo a geração de renda. Pode ser já preparando aquele colchão para aposentadoria, para complementar a aposentadoria oficial, etc. e tal. É importante, é saudável e é recomendável que as pessoas tenham dinheiro, que tenham liquidez e que esteja investido e gerando renda. Não importa se é pouco, se é muito. É E importante ter. e nesse sentido é até interessante que, na medida do possível, as pessoas separem 5, 10% da renda mensal e invistam em alguma coisa, apliquem, enfim, né, André? Sim, absolutamente, isso está correto, é importante. Lembra que a gente falou lá no começo, 80% da saúde financeira é disciplina. E é uma questão disciplinar a pessoa se programar para separar X% da renda dela, que seja 10%, 20%, etc. e tal, para sistematicamente todo mês fazer uma aplicação financeira, que vai aumentando de volume, essa aplicação financeira com o tempo vai gerando mais renda e por aí vai. A única coisa que não pode é investir dinheiro enquanto se tem dívidas. Quer dizer, enquanto se tiver dívidas, todo o extra que sobrar do orçamento, todo o esforço tem que ser direcionado para liquidar as dívidas, porque não existe nenhum investimento que vá sistematicamente e por um longo prazo dar retorno maior do que as taxas que são cobradas nas dívidas.